obrigado. Ai, vocês hoje estão bem, quentinhos. Muito boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição deste concurso que todas as noites faz companhia a muita gente, mas não é só companhia. Nós também gostamos de ser um programa que desafia e que faz puxar muito pela cabeça de tanta e tanta gente. 12 perguntas no nosso jogo, 7 patamares de dinheiro e quanto mais acima na torre estiver o nosso concorrente no final do jogo, melhor, porque assim leva mais dinheiro e do bom para casa. Eu sou o Vasco Palmeirim, comigo, mas sempre, a nossa Patrícia Figueiredo. Confetis, confetis, Está maluca. confetis. Larga o botão. Larga o botão. Esta mulher... Não me obrigas, eu faço o que eu quiser. Vocês não sabem, esta mulher acaba ao Joker e leva o botão para casa. E em casa está assim, é agora que eu carrego, é agora que eu carrego. Não, está quieta com o botão. Esperemos que haja a oportunidade de ver Patrícia a carregar no botão e se isso acontecer, o nosso concorrente leva para casa muito dinheirinho. É o prémio máximo, já lá vamos. Antes de mais, vamos recordar quem nos vê que está a começar mais um... Joker! Joker a começar. Vasco, Patrícia, esta gente toda e tanta gente aí em casa. Mas apesar desta gente toda estar aqui, só uma pessoa é que pode levar o nosso prémio máximo, que neste concurso é sempre de... 50 mil euros, é mesmo isso? 50 mil... Só falta saber quem é que se vai sentar naquela cadeira. Pois bem, hoje, para responder às minhas 12 perguntas, vou ter um advogado que, atenção, além de ser advogado, também está a estudar. Atualmente está no primeiro ano de uma licenciatura em Estudos Portugueses. Vem de Lisboa, traz a sua mais que tudo como Super Joker. Tem 52 anos. Vosso aplauso para o Rui Varela! Por aqui, Rui. Meu caro Rui, como está? Bem-vindo ao Joker. Obrigado. Rui! Como estamos, Rui? Bem, obrigado. Olha só o bom aspecto do Rui Varela, não é? Todo pintarolas, com o seu blazer, a camisolinha em V, está tudo bem. Tudo bem. Rui é um excelente em concurso, não é? É verdade. Mais 5 segundos falamos para o nosso Rui Varela. Rui! Satisfaça a minha curiosidade e conte-me lá a história toda por trás dessa sua inscrição e do processo da vossa vinda aqui ao Joker. Eu às vezes respondia umas perguntas lá em casa, quando eu estava no sofá. E um dia vi a conversa, porquê que não vais lá? Eu disse, mas não. E depois passou mais umas semanas, até que um dia, então, mas se quiseres que eu vá, eu inscreve-me. Ah, sério? E ela inscreveu-me. Ah, espera aí. Houve assim um diálogo. Foi quase um desafio da sua parte. Ai, queres que eu vá? Então Inscreve-me, faz favor. E ela, está bem, então inscreve. Ai, o que é que tu vais? Exatamente. E já agora, foi fácil trazer a Inês? Não, muito difícil. Muito difícil? Mas não queria vir. Não queria? Não. Mas... Foi a parte mais difícil. Ok, já vou falar com a Inês, mas para já um aplauso para a Inês Costa, que é a nossa super jovem. Olá, Inês, bem-vinda. E já que falo lá em casa e na vossa dinâmica de casa, além de Inês, além de Rui, há 2 miúdos. É o Xavier e a O Sofia. Xavier com 9 anos. e a Sofia Com 4. Como é que eles estão? Ótimos. Eles sabem que os pais estão aqui? O Xavier sabe. Sim. A Sofia não tem noção ainda do que é o programa. Mas o Xavier sim, está entusiasmado. Ok. Vamos só aqui falar um minuto sobre a vida do Rui, advogado, é isso, não é? Sim. Há quanto tempo é que exerce? Desde que acabou o curso? Desde que acabei o curso, Em que ano? acabei em 95, faço 30 anos este ano. Ai, Jesus, como o tempo passa rápido. É verdade. E sempre na advocacia? Sempre na advocacia. Ok, ligado à seguradora também, não foi? Estive numa seguradora a trabalhar, na área jurídica e também de recursos humanos, mas já foi cerca de 15 anos, já Muito passou. bem. E voltou a ser estudante? Voltei a ser Está no primeiro ano de estudos portugueses. É um belo desafio. Ok. Claro Porquê é que bom. voltou a estudar? Tinha um tempinho livre, não era? Sim, consegui ter um tempo livre, que é uma grande felicidade. E é uma boa maneira de usar o tempo livre é aprender. Claro. Aprender as coisas melhores na vida. E aprender a ler melhor é uma coisa importante. Estudos portugueses. Estudos portugueses. Está tudo a correr bem? Felizmente sim. Voltou a ser caloiro? Isso também. E gostou de voltar a ser caloiro? Foi Gosto. prachado por putos? Não, acharam que era professor ou outra coisa qualquer. Tiveram respeitinho? Sim, ninguém... É. Olha-me só aquele miúdo, pá, há 20 Exato. anos, mas tem um ar já de 40, 50. Exatamente. Rui, bem-vindo ao Joker. Obrigado. Queremos vê-lo a subir na Torre do Dinheiro e onde acabar é essa a quantia que leva para casa. Se acabar no topo da torre, então 50 mil serão seus. Bem-vinda, Inês. Bem-vindo, Rui. Obrigada. Muito boa sorte. Vamos lá começar o Joker desta noite. Portanto, mais um concorrente que em casa safava bem, mas agora aqui será completamente diferente. Vamos à primeira pergunta. Para 200 euros, a questão inicial é a seguinte. Em Lisboa,
O tradicional desfile popular comemorativo do 25 de Abril realiza-se em que avenida? Avenida 24 de Julho, Avenida Afonso Costa, Avenida da Liberdade ou Avenida da República? Esta é fácil, não é? Eu sou dos Boedas há muitos anos e já tinha ido lá também ao desfile, portanto não posso enganar nesta. É na Avenida da Liberdade. É? Posso bloquear? Pode bloquear. Vamos bloquear a resposta Avenida da Liberdade. É lisboeta há já muitos anos, mas não nasceu em Lisboa. Não, nasci em Faro. É Algarvio. Sou Algarvio. Quando é que veio para Lisboa? Quando vim estudar Direito. Portanto, só aos 18. Aos 18, sim. Já havia A2 ou para o Algarve? Não havia A2, só até a Marateca. E depois era Canal Caveira. Canal Caveira, parar para... Não é? Parar para Para a comer. bifana, para o Cozido. cozido. Exatamente. Era uma... Quando a malta ia de férias para o Algarve, não é? Tínhamos férias marcadas em agosto, mas saíamos em abril. Sim. Que horror. Não Olha, poder. temos casa na primeira quinzena de agosto, faz as malas. Mas está a chover, é melhor. Vamos demorar algum tempo a lá chegar. A resposta, Avenida da Liberdade, está certíssima, muito bem, Rui. Primeira pergunta, e o Rui a alcançar o primeiro patamar com dinheiro, já saltámos dos 0 para os 200 euros e queremos mais um salto, agora queremos ver o Rui a chegar aos 500 euros. É quanto vale a próxima pergunta, e a segunda pergunta a valer 500 é a seguinte. Qual destes verbos é um antónimo de dissuadir? Confundir, invadir, persuadir ou repartir? O oposto, não é? O antónimo é o oposto. Claro. Confundir não pode ser. Invadir não é do mesmo campo semântico. Repartir também não. É persuadir, tem que ser persuadir. Tem que ser? Posso bloquear? Faz favores. Vamos bloquear a resposta persuadir. Inês, rapidíssima a responder. Logo, Então, sem dúvidas? Sim. Pelo menos agora. Oh, estudos portugueses, não é? É? É o que estamos a tirar. Verdade, mas no início. Sim, mas. O que é que está a estudar hoje em dia? Nos estudos portugueses? Olha, coisas fantásticas. Camões, Queiroz, é maravilha, não é? Quando diz Queiroz, é o Essa. É o Essa. Não o Carlos Queiroz. Sim. Também era poeta. Também podia ser. Também podia era ser. poeta. Também faz parte da cultura Sim, portuguesa. sim. É verdade. Também faz parte da cultura portuguesa. Contemporânea, se quiser. Inês foi para persuadir também? Fui. Foi. O antónimo de dissuadir não é confundir, não é invadir. A resposta, persuadir, está corretíssima, muito bem! Rui, 2 perguntas que eu fiz, 2 respostas certas. Se o Joker fosse só 2 perguntinhas, parabéns, ganhava 500 euros. Olha. Tanto! Falta tanto! Faltam 10 perguntinhas, Não, rondas superei. bónus que ainda vão acontecer. Também vais chamar a Inês como sua super Pois é. joker. E já que falo da Inês, nesta altura eu peço sempre um aplauso para quem se senta naquela cadeira. Pois é. Temos a Inês Costa, um aplauso para a Inês. Obrigada. Olá Inês, bem-vinda. Obrigada. Há que dizer uma coisa, que é o seguinte: o vosso bom aspecto está a chatear-me imenso, está bem? Não. Eu gosto de ser uma pessoa, eu apralto-me, não é? Eu ponho o meu fatinho e vem este casalinho. Está junto há quanto tempo? Portanto, há 12 Há 12? anos. Vai Muito- fazer 12 anos. Vai fazer 12 aninhos, Sim, já com agora 2 em junho. filhos, não é? Inês, o que faz na vida? Sou arquiteta. Arquiteta, trabalha para alguém, para um ateliê? Agora sim, agora trabalho numa empresa Sim. ligada ao ramo imobiliário, Sim. promotor, portanto, faço gestão de projetos. Portanto, já não sou lá dos projetistas, agora estou na parte da gestão. Muito bem. Agora explique-me lá, em relação aqui ao Joker, tendo em conta que teve a ideia, tendo em conta que aceitou o repto, o desafio lançado pelo Rui de queres que eu vá, então inscreve-me. Porquê é que foi tão complicado trazê-la Porque aqui? eu estava super confiante que ele já tinha na ideia alguém para trazer. Portanto, eu inscrevi-o, mas era ele. Sim. Não fazia parte do Na acordo de eu Ok. vir. Na sua cabeça havia pessoas que poderiam estar nessa cadeira? Sim, Ok. sim. Mas ele depois foi logo perentório. Não. Não. Os dois. É porque o Joker torna-se quase uma prova de confiança no casal, não é? Sim, não, acho que é uma tem que parceria, ser. não é? É uma parceria. Sim, Claro. sim, sim. Não há aquela coisa de vez em quando eu pergunto, vais quando lá são tu, amigos, não? então que percentagem que vai ler para o amigo? Aqui não, portanto
É um bolo inteiro que vai para vocês. O meu filho é que diz que assim é bom que saia à casa. Sai não é? à casa. Sim. Inês, bem-vinda enquanto Super Obrigada. Joker. Um aplauso para a Inês Costa, a nossa Super Joker de serviço. Obrigada. Boa sorte, Inês. Não custa nada. Nada. É só carregar. Inês, não custa nada que me caia a caneta já, se de facto. Desculpe. Eu se tiver uma caneta nova que eu gosto muito, só buscar aqui a caneta. Rui, vamos à próxima. Vamos a isso. Agora lembrei-me do Manuel Luís Goxa. Rui. Vamos à pergunta 3. E a pergunta 3 é a seguinte. Em 2024, o Palácio Nacional da Ajuda acolheu a exposição Rumo ao Infinito, Vista Alegre. 50 anos de originalidade, 100 anos de singularidade, 150 anos de inventividade ou 200 anos de criatividade? Não sei a resposta. Escolheria a primeira e a segunda. 150 anos. Eu acho que eu já tenho 200 anos. Eu vou apostar na última, 200 anos. 200? 200. Posso bloquear? Pode. O Rui não usa jokers e o Rui aposta em 200 anos de criatividade. Está bloqueado. Vamos lá então, falávamos disso. Vamos lá à prova de confiança no casal. Rui, o que é que a Inês respondeu? Eu acho que respondeu mesmo que eu. O mesmo? Inês, o que é que respondeu? O mesmo que ele. Ai, queridos. Ai, que fofinhos que são. Pois que esta imagem é uma imagem bastante bonita e a pergunta fala de facto em Vista Alegre. Olá, Patrícia, muito boa noite. Boa noite. Pronta para dar a resposta certa? Vamos a isso. Foste ter a exposição? Fui ver a exposição e é lindíssima. Antes de dares a resposta certa e tendo em conta que o Rui é advogado, malta, vamos ao tribunal! Nunca dito com tanto entusiasmo. Nunca ninguém disse isso com tanta alegria na vida. Bora ao tribunal! Bora! Patrícia, Sim, uma pessoa que está em tribunal a responder a um processo é um réu. certo. Mas há diferentes tipos de réu. Um que responde a um processo criminal pela primeira vez é um réu primário. Um que está sob custódia enquanto que responde a um processo é um réu preso. E um que durante o processo sente dores nas articulações é um reumático. Patrícia, boa noite. Olha, feliz ou infelizmente é com esse que eu me identifico mais. Não é? Diria que sim. É com a idade, não é? Coisa vai acontecer. Já estamos naquele ponto da nossa vida onde uma pontada no joelho, oi, vai chover. Pois bem, Vista Alegre Sim. é o que temos aqui, uma bonita imagem. Agora, esta exposição fala-nos tudo sobre esta exposição que aconteceu no Palácio Nacional da Ajuda. De facto, uma exposição lindíssima, patente no Palácio Nacional da Ajuda de outubro de 2024 a maio de 2025. Traça, no fundo, a história da Vista Alegre, das primeiras peças às criações contemporâneas. Inclui centenas de peças icónicas desta fábrica, fundada por José Ferreira Pinto Basto, que tem uma existência tão rica em história e cultura. O título da exposição está relacionado com o ano da fundação, que não aconteceu em 1974, portanto retiramos os 50 anos de originalidade. Ai, que ela está a fazer contas, espera aí. Pimba, viste? Não há Está a sair reumático, ao ano, não é? não há reumático que chegue a esta matemática. Então tira lá mais uma. Tire sim. Também não foi, portanto, em 1924 saem os 100 anos de singularidade. A fundação aconteceu em 1824. A resposta certa é 200 anos de criatividade. Um aplauso para o Rui e para a matemática de Patrícia. Inacreditável. Muito obrigada. A Inês também tinha a resposta certa, portanto, até agora, quer o Rui, quer a Inês com 3 em 3. Parabéns aos dois. Não vale grande coisa, no entanto, até por lá para casa. Acertei mais do que tu. Ok. 3, está um empate. E Rui, vamos à pergunta 4. Vamos lá. A pergunta 4 que pode levar o Rui aos 3.000, saliente sempre a importância dos 3.000. Se por acaso der a resposta certa sem ajudas, então 7 jocas podem passar a 8 ou a 9 na primeira ronda bónus. Vamos à pergunta 4. E a quarta pergunta para 3.000 é a seguinte. Em
1954, quem foi galardoado com o Prémio Nobel da Literatura? Albert Camus, Ernest Hemingway, Pablo Neruda ou Winston Churchill? Não sei. Não sei a resposta. Devo fazer uma... Camus. Não sei mesmo. Consegue concentrar-se em 2? Albert Camus e Churchill. 10 segundos. Albert Camus. É para bloquear? É para bloquear. Não usamos jokers. Não usamos. Vamos ao Camus? Vamos ao Camus. Vamos ao Camus. Ai, que agora a resposta foi diferente. Portanto, voltemos ao jogo. O que é que a minha mulher respondeu? O que é que a sua mulher respondeu? Respondeu Hemingway. Inês, foi para qual? Pablo Neruda. Foi para o Neruda. Neruda. Foi para o Neruda. Bem. A Inês não tem razão. Neruda vence em 1971. Não é a resposta certa. Mas... A pergunta é sobre 54. E Churchill vence em 53. Mas... Não é a resposta certa, Winston Churchill. Já agora, os anos em causa, além de 54, é o ano 57. Pois. Um vence em 54, o outro vence em 57. Será que Camus venceu em 54? Esperemos que sim. Esperamos que sim. A resposta está... errada. 57 é o ano de Camus. Hemingway venceu em 1954. Isso quer dizer que não dá para subir aos 1000 euros, mas aqueles 7 jokers foram uma ótima almofada. Continuamos com um bom número, 4. E digo bom número porque tenho absoluta confiança que a Inês já se consegue pelo menos 5 respostas certas para elevar o número de jokers de 4 para 5. Ou melhor ainda, leitura rápida. E a Inês brilha fortemente e consegue 10 respostas certas e passa de 4 para 6. Inês, venha até connosco. Um aplauso para a Inês Costa, a nossa super joker. Olá, Inês. Bem-vinda. Bem, obrigada. Vamos lá. Rui coloca os óculos. É. Rui olha para o ecrã e Sim. tem que ler rapidamente as perguntas e as opções. Boa sorte aos dois, Inês e Rui. Primeira ronda bónus, 1 minuto a contar a partir de agora. Que animal é o protagonista do filme de animação Bambi? Opções. Gato ou viado? Viado. Certo? Em que distância são disputadas as provas de remo olímpico? 1000 metros, 2000 metros? 2000. Muito bem. Qual destes adjetivos é sinónimo de fagueiro? Carinhoso, violento? Violento. Não, carinhoso. Nas plantas, qual destes fenómenos é estimulado pela luz? Geotropismo, fototropismo? Fototropismo. Muito bem. Robert Smithson é uma referência de que movimento artístico? Land art, vorticismo? Landarte. Muito bem. O folar da Páscoa é tradicionalmente decorado com ovo cozido, fios de ovos. Ovo cozido. Muito bem. Tempo ao Tempo é um podcast de história criado por que político português? Rui Rocha, Rui Tavares. Rui Tavares. Muito bem. Em que concelho se situa a Praia da Batata? Lagos, Peniche. Peniche. Não, Lagos. A versão portuguesa do musical querido Evan Hansen foi encenada por Rui Melo, Adriano Luz. Adriano Luz. Não, Rui Melo. Segundo a Bíblia, quem tomou o lugar de Judas Iscariotes como apóstolo Acabou o de tempo. Jesus? Foram 9 lidas, 6 respostas certas. Portanto, aquela confiança depositada na Inês não foi ótimo. uma confiança assim deitada à janela, pela janela fora, porque a Inês dá 5 respostas, aliás, dá 6 respostas certas e com isso dá mais um joker para o Rui. 5 jokers mais a Inês, que volta 2 vezes na segunda Até ronda já. bónus e também como super joker. Bom trabalho, Obrigada. Inês! Obrigado. A Torre ganha mais um joker, passamos de 4 para 5 ajudas douradinhas na Torre dos Jokers e ao lado 1000 euros. Há pouco não deu para chegar aos 3000, Não. mas temos ainda mais 8 perguntas para ver Fantástico. o Rui alcançar aquelas quantias que queremos. 10 mil e 50 mil, claramente sempre esse é o objetivo. Rui, bora lá Vamos a continuar a isto. jogar. Pergunta 5, de novo para 3000. Há pouco não deu, tentemos agora. Quinta questão é a seguinte. Em 2021, quem foi eleito presidente da Federação Internacional do Automóvel? Jean Todt, Jean-Marie Balestre, Max Mosley ou Mohamed Ben Sulayem? Não sei, outra vez. Perguntas difíceis. Max Mosley, podia ser, John Todd também.
Bem, os árabes agora estão na moda. Não sei se é o Mohamed. Tem feito esforços diplomáticos significativos. Jean Todt. Vamos bloquear Jean Todt. Vamos ao Jean Todt? Vamos. Bloqueamos Jean Todt. Impressão minha, o seu discurso apontava mais para os árabes estão na moda. Os árabes estão na moda. Mas a falar em Mohammed Ben Sulayem. Sim, se calhar era ele. Era só... Não, é só porque Sim, estava a ouvi-lo. Estava na dúvida Os árabes se estão era na o moda, Mohamed ou se era mas depois foi para um nome que europeu. não é assim tão árabe quanto isso. Não. Jean Todt. Inês, vamos para qual? Para Jean Todt também. Jean Todt também. Pois. É mais conhecido que o Mohamed, mas não quer dizer que seja a resposta certa. Os 4 nomes que aqui estão, 3 já foram E o outro é o e atual. um é a resposta certa. O Jean-Marie Balestre, falava-se muito dele, especialmente na Fórmula 1, por causa do despique Alain Prost a Ayrton Senna. Porque o Prost francês, Jean-Marie Balestre francês também, e naquela luta dos dois, muitas vezes o Jean-Marie Balestre, por ser francês, dizia-se que o Prost é francês, Balestre também, há aqui um favoritismo. O Jean-Marie Balestre, polémico, não é a resposta certa, é outros tempos. O Max Mosley, também, outros tempos. Outros tempos. Agora, Jean Todt ou Mohammed Ben Sulayem. O Jean Todt deu nas vistas na Fórmula 1 também, porque era o diretor da Ferrari, nos tempos do Schumacher. Sim, lembro-me dele. Abandona esse lugar mais perto da reta da meta e vai para um lugar mais político. Mas temos aqui o Mohammed Ben Sulayem também. Pois. Fomos para Jean Todt. Os dois foram para Jean Todt. A resposta... Rui, era o árabe. Era o árabe. Era. Mohammed Ben Sulayem. Era, sim, senhor. Pois, eles têm investido bastante no desporto. Jean Todt precedeu o Mohammed Ben Sulayem e em 2021 foi O Mohammed Ben Sulayem a chegar ao lugar de Presidente da Federação Internacional do Automóvel, a famosa FIA. Não voltámos a subir e nesta altura apenas 2 jokers. A Inês também continua a ser uma super Grande joker. ajuda. Tentemos novamente os 3.000. Está complicado chegar aos 3.000. Pois é. Pergunta 6, Rui. Novamente para 3.000. É a seguinte. Qual destes comediantes contracena com Robert De Niro no filme O Rei da Comédia? George Carlin, Jerry Lewis, Richard Pryor ou Steve Martin? Vou usar um joker. Posso usar? À vontade. Desde que seja bem usado, tudo bem. Entre o George Carlin e o Richard Pryor. Entre o George Carlin e o Richard Pryor. O joker é usado e este joker descarta a resposta Richard Pryor. Não é o Richard Pryor. Então vou apostar no George Carlin. Posso bloquear? Sim, faz favor. Vamos bloquear o George Carlin. Usámos um joker. Olhámos apenas para o lado esquerdo, Pois foi. porque as opções do lado direito... Eram mais antigas. Eu acho que tinha que ser um parecer mais jovem. Então, O Rei da Comédia, falamos de mais ou menos de que ano? Eu acho que deve ter uns 10 anos, pelo menos. 10 anos? Pelo menos, sim. Portanto, acha que é um filme para aí de 2015? Sim, ou menos, 2010. É? Mas eu não vi o filme. Não viu o filme? Não. Então diga já. Entra o Robert De Niro. Sim. O filme chama-se O Rei da Comédia. O filme é do Martin Scorsese. E o filme é de 1982. Ui, então falhei. Atenção que o George Carlin já tem muitos anos disto. Então ainda há uma esperança. Tem muitos anos disto. 82. Nessa altura, estes 4 nomes ainda estavam no ativo. Uns há já mais tempo, outros se calhar a começar. O Steve Martin não é a resposta certa. Pois. Inês, foi para qual? Jerry Lewis. Porquê que foi para Jerry Lewis? Intuição, sem certeza. Mas achei que pudesse ser. Corria bem a dupla. Robert De Niro faz o papel de Rupert Pupkin
que sonha ser convidado para um talk show. É o sonho dele. Falou com Gilmário Vemba, o 5 à meia-noite já tinha Não sabe. as cadeiras todas ocupadas, e então virou-se para o outro talk show. E cruza-se, a dada altura, com o apresentador desse talk show. E quem é o apresentador? George Carlin ou Jerry Lewis? Rui, a resposta George Carlin não está certa. Jerry Lewis era a resposta certa. Uau. Uma pergunta que temos que fazer nesta altura. Ainda é possível ganhar 50 mil, embora a matemática, com a ajuda da Patrícia. Chamaste? Eu esta ainda sei. Faltam 6 perguntas. 1, 2, 3, 4, 5 patamares para subir. Ainda dá para ganhar 50 mil, mas não pode cair. Tem que ser sempre a subir. Sempre a subir. Rui, estamos a meio do jogo. Uma pequena pausa no jogo para eu saber como é que está essa forma física e essas maratonas. Estão bem, estão Tem bem. corrido ou não? Tenho corrido. A última que fez? A última que fiz já foi há 2 anos. Mas este ano estou inscrito para fazer a de Lisboa. A de Lisboa. Sim. À minha frente, o homem que já fez 10 maratonas, senhores. 10. Sim, 10. Portanto, feitas as contas, este homem só em maratona já correu 420 km. Sim. O que é que motiva alguém a fazer uma maratona? Porque eu recordo sempre, o primeiro sujeito que fez a maratona, Sim, pois é. no final morreu. Pois foi, tem Portanto, razão. não ficou para contar a história. Estava muito calor, eu não tinha preparação Sim. para fazer. Não tinha as sapatilhas próprias também, não é? Exatamente. Ali na Grécia também é muito alto e baixo, não é? E ele estava muito aflito, coitado. Coitadinho, não é? Rui, porquê é que é preciso... 10 maratonas não chegam? Se é que alguma vez vai dizer já chega de maratonas. Há de chegar o dia, mas para já ainda me sinto bem e é bom chegar ao fim. Quando se chega ao fim, sentes um super-homem, naquele momento. Depois de seguir, calha o cansaço todo. Mas quando chega lá e passa, parece que está a ganhar uma medalha de ouro. Só a cortar a meta, não é? Sim, só. Qual é que é o seu melhor tempo na maratona? Há que dizer, os profissionalões da maratona fazem maratona em 2 horas e picos, não é? Sim, claro. O Rui faz em quanto? Faz 3,40. Ótimo. É ótimo. Então não é? É ótimo. Foi o seu melhor tempo até hoje, 3,40? Sim, sim. Eu chego lá, ainda falo, ainda consigo. Ainda fala? Não vou lá, não vou cair. Quanto tempo antes da maratona em si é que tem que começar a treinar para chegar à maratona naquela altura mesmo no ponto? Confesso que não sou assim tão planeado nem tão rigoroso. É supostamente 3 meses. 3 meses? Sim. A correr todos os dias com alguns dias de paragem? 3, 4 vezes por semana. Sim, 3, 4. sempre mais, não é? Começa com 3 km, Sim. 4 km, passa depois para 7 ou para 8. Sim, depois tem um treino maior e tem uns treinos mais curtos e mais rápidos. Sim. Um treino que se chama treino longo é longo, não é? Sim. Não necessariamente tão rápido, mas com mais duração. Portanto, 3, 4 por semana, eu já não cumpro isso. Eu já não consigo. Com os filhos e Claro. faço um treino longo ao fim de semana Muito e bem. umas coisas curtas em Olha, miúdos. acabei de nomear o atleta do Joker na Maratona de Lisboa. Ok. Está bem? Está bem, está feito. Vai com uma t-shirtzinha a dizer Joker, está bem? Tá E bem. representa-nos a nós todos, está bem? Está bem, combinado. E por isso, quando cortar a meta, é como se nós todos estivéssemos a cortar a meta. Está bem. Está bem? Digo Joker quando chega ao fim. Assim, Joker! Está bem? Está bem, combinado. Se desistir, não vai desistir, acontece. porque vai pensar, eu estou a representar aquela gente toda Exatamente. e vou... Nunca desistir numa maratona? Nunca. É nenhuma prova. É isso mesmo. Portanto, vai ser o nosso Joker na Maratona de Lisboa. Bem, Rui, vamos à segunda parte do jogo. Vamos. E volto a salientar, a missão agora, 2 respostas certas, sendo que a Inês é a única ajuda que tem. Vamos à pergunta 7. Para 500 euros, a pergunta é a seguinte. Apelidado de gigante gentil, o maior dos tubarões é o tubarão anequim, o tubarão baleia, tubarão duende ou tubarão martelo? O gigante gentil. Tem que ser o baleia. Para ser gigante, tem que ser o baleia. Sim, vamos bloquear o baleia. Vamos bloquear tubarão baleia. Sim. Gigante gentil. A gentileza em pessoa. Patrícia, conta-nos tudo sobre este maior de todos os tubarões. Calma, que ele não é apenas o maior dos tubarões. Ai não! Não. É também o maior peixe conhecido do mundo. Atenção! À exceção do mar Mediterrâneo, encontra-se em todos os oceanos temperados e tropicais do planeta. Não é parvo também. Apesar da fama da família, estes tubarões são inofensivos para os seres humanos. Não conseguem morder nem mastigar, alimentam-se por filtração, sobretudo de plâncton e também de algas. Coitadinhos, não têm assim o prazer de um bom jantar, de um bom almoço, é tudo assim por filtração, coitado. Olha, comem como podem. Exato, cada um come como Olha, e tamanho? tamanho. Podem atingir os 18 metros de comprimento e pesar mais de 10
10 toneladas. Portanto, não estamos a brincar quando falamos aqui de gigante, não é? Apelidados de gigantes gentis, quem são eles? Tubarão. Baleia! Muito bem, Rui. Rui, é importantíssimo ver o Rui agora a subir patamares. Pois é. A queda, seja de 1, 2 ou 3, impede, nesta altura, a esperança dos 50 mil. Se der a resposta certa, sobe aos 1000. Se falhar, cai para o 0. E caindo para o 0 na pergunta 8, leva no máximo 3 mil euros. Mas subindo já aos 1000, então aquela luzinha dos 50 mil continua acesa. Vamos à pergunta 8, sabendo que a Inês é a sua única ajuda. Oitava pergunta, para 1000, é esta. Charlene Lynette Wittstock é, desde 2011, princesa consorte da Arábia Saudita, de Andorra, do Liechtenstein ou do Mónaco? Charlene. Na Arábia não é. De Andorra também não é. Liechtenstein. Mónaco. Eu acho que é do Mónaco. Vou apostar no Mónaco. Vamos ao Mónaco? Vamos ao Mónaco. Vamos bloquear a resposta Mónaco. Espero que seja. Não tenho certeza. Portanto, acha que esta Charlene é a mulher do Príncipe Alberto? Sim. Inês, achamos o mesmo? Olha. Será a Charlene do Mónaco a única Charlene que existe Não, isso não é. no que toca ao universo de princesas consorte? Não. Muito se fala desta relação de Charlene com o Príncipe Alberto. Eu não sei muito, que eu não compro a revista Ola, mas fala-se que aquilo está assim a passar por umas águas assim complicadas. Ok. Mas a verdade é que complicação é uma palavra que está em qualquer relação de alguém do Mónaco. Se a resposta for Mónaco. Se for assim. Espera aí. Charlene não é princesa consorte de Andorra nem da Arábia Saudita. A Inês também apostou no Mónaco. A resposta está certa, claro que sim, muito bem. Rui, passou com distinção aquele primeiro desafio que Pois era é. responder corretamente à 7 e à 8. Por isso, os 50 mil continuam bem Não é vivos. possível. Guardou a Inês como super joker e a Inês voltará depois desta ronda bónus 2. Importante, pelo menos um joker, mais importante ainda 2 jokers. Ir para o que falta com 2 jokers e super joker era muito, muito importante. Sim. A tarefa não é fácil, pode já colocar os seus óculos, que eu Pois é. chamo a sua mulher. Inês, vamos à segunda ronda bónus com a Inês e com o Rui. Vamos lá. Rui, há Vamos a pouco isto. leu 9. Pois foi, tenho que ler mais, não é? Tem que ler mais rápido. Pois é. Tentemos agora rapidamente chegar ao primeiro joker naqueles primeiros 30 segundos e haver ainda tempo para mais um segundo joker. Boa sorte aos dois, Rui Vamos e Inês. Mas é isso. Ronda bónus 2, 1 minuto, a contar a partir de agora. Qual destes nomes designa um lago artificial criado por uma barragem? Albufeira, Estuário. Albufeira. Certo? O Museu de São Roque, em Lisboa, tem uma importante coleção de arte sacra, arte contemporânea. Arte sacra. Muito bem. Em 2025, quantos Oscars ganhou o filme Anora? 2, 5. 2. Não, 5. A Confraria da Moenga é um polo dinamizador da gastronomia alentejana transmontana. Transmontana. Não, Alentejana. Que nome se deu à fuga de Maomé de Meca para Medina no ano de 622? Égira, Sharia. É gira. Muito bem. Qual é a capital da Polónia? Lublin, Varsóvia. 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 O uso de formas geométricas e de cores primárias são características da pintura de Caravaggio, Mondrian. Mondrian. Muito bem, um joker. Qual destas cantoras latino-americanas ficou conhecida como La Negra? Chavela Vargas, Mercedes Sousa. Chabela Vargas. Não, Mercedes Sousa. A ação do romance Mau Tempo no Canal de Vitorino Nemésio decorre nos Açores, na Madeira. Açores. Açores, muito bem. O ponto mais oriental da Ilha da Madeira situa-se na ponte... Acabou o tempo. De vez em quando acontece isto, que é a estatística da Ronda Bónus 2 ser exatamente igual à da 1. Foi exatamente igual. 9 lidas, 6 respostas certas. Portanto, voltamos a ter um joker e além do joker, a Inês regressa quando quiser, ou na 9, ou na 10, ou na 11. Inês, até já. Um aplauso para a Inês, que dá mais um joker ao Rui.
O último joker da noite não é a única ajuda. Volto a dizer que a Inês continua a ser uma super joker disponível, mas atenção, Rui, cair com ou sem joker Não dá. é igual no que toca aos 50 mil. Portanto, perde os 50 mil. 9, 10, 11, 12, 4 perguntinhas. Numa das primeiras 3, ou na 9, ou na 10, ou na 11, chame a Inês como sua ajuda. Vamos à pergunta 9. Vamos a isso. Para cima é que é o caminho. 3 mil é quanto vale a pergunta 9. E a pergunta é a seguinte. A massa do Sol é constituída maioritariamente por qual destes elementos? Enxofre, hidrogênio, metano ou oxigênio? É uma pergunta para 3 mil que tem sido aquele patamar complicado. Pois é. A Inês sabe disto ou não? Acho que está a dúvidas como eu. Mas posso chamá-la? Posso chamá-la? Se quiser. Inês, foi chamada. Bora lá, super joker chamada. Ao lado do Rui. Esse é o Max. Rui e Inês, há um joker, podem usá-lo e há 46 segundos. Pensem bem. Assim, eu carreguei metano, mas não tenho fé nenhuma nesta resposta. Enxofre, oxigênio, hidrogênio, metano, massa do Sol. Não é de A toda massa a do minha Sol. área. Bolas. Enxofre, metano. Vamos então gastar um joker ainda. Entre enxofre e metano. Hidrogênio, oxigênio há de ser. Oxigênio não. Massa do Sol. Há 20 segundos. Mas hidrogênio é um Enxofre. gás. Todos gases, não é? Enxofre não. Não sei. Vamos estar em hidrogênio? Hidrogênio. Hidrogênio. Não usamos joker? Não. Hidrogênio? Está bloqueado hidrogênio. Sem muitas certezas. Ninguém de certeza. Inês, então isto não era tema para chamar a Inês? Não, de todo. Mas- Mas também Se nem soubesses. certeza. Pois, na dúvida. O Sol. Tão importante para nós. Não sei. Na verdade, temos que estudar. Acho que está na. A massa do Sol. A Inês respondeu metano. Veio com um ar quase contrariado. Porquê é que me chamou nesta? Pois, não é fácil. Mas também foi muito honesta. Disse, respondi metano, mas olha, se calhar podia estar outra coisa qualquer, não é? Metano não é a resposta certa. Oxigênio também não. Enxofre ou hidrogênio? Enxofre não será. Joker, fica ou não fica? Depende desta resposta. Pois. A resposta está certa! Muito bem! Inês, obrigado. Bem, É engraçado porque normalmente uma super joker ou um super joker dá a sua dica dizendo eu acho que é esta. A dica da Inês foi ao Foi ao contrário, contrário. dizendo pelo amor da santa não vás à minha. Portanto, Foi a bom. resposta da Inês foi quase, olha, eu fui, mas é quase para te dizer não vás a esta. está bom, excluiu. Pronto, excluímos o metano, Exatamente. fomos ao hidrogênio e tão importante quanto a resposta certa é o joker. Vamos imaginar que cai agora. Não Certo. queremos que aconteça, mas vamos imaginar que cai agora. Na pergunta 10, cai para os 500. 11, 12, pode recuperar ainda aos 3 mil euros. Se cair usando o joker e falhando, cai para os 200. E aí, no máximo, ganha 1000. Portanto, este joker que tem, na prática, pode significar uma diferença de 2 mil euros no seu prémio final. Aquilo que eu sei é que finalmente chegámos aos 3 Pois mil. sei, Homem, estava difícil. Pois estava. Na Já pergunta havia 9. aqui uma barreira. E se calhar era a barreira que era preciso. Era a barreira da maratona dos 30 km. É aquela. dos 31. Já ouvi falar. É. Já ouvi Há falar. ali um muro. Vamos à pergunta 10. Tem um joker. A pergunta é para 10 mil e a pergunta é a seguinte. Rui, antes da pergunta, peço que escute isto com atenção. A voz? Não diga Isso, nada. A voz. pergunta é a seguinte. Quem é o autor do livro O Maravilhoso Feiticeiro de Oz? Gregory Maguire, J.M. Barrie, L. Frank Baum ou P. L. Travers? A voz que ouvíamos era da Judy Garland. E agora? Pois era. Agora, a pergunta é mais sobre difícil. o livro. Pois é. Consegue descartar duas e usar um joker? O Travers não parece. E o Baum também não. O Baum, Maguire, Barry. Estou para o Barry ou para o Jim Barry.
É a intuição. Mas o Maguire não me parece. Mas pode ser. Vamos fazer um joker. Entre quais? Entre o Barry E? e o Baum. Entre o Barry e o Baum. Vamos retirar o Barry, que é o autor do Peter Pan. 18 segundos, não há jokers. Então tem que ser o Baum. Pronto, vamos ao Baum. Vamos ao Baum? Vamos ao Baum. Vamos falhar? Mas Vamos ao Baum. tem que ser. Quando não se Se sabe. isto não é um homem que emana confiança. Vamos ao Baum, vamos falhar, mas vamos ao Baum. Temos que dar uma resposta. Antes de passar a bola à Patrícia, Inês, foi para qual? Gregory Maguire. Para o Maguire? Engraçado. Pode estar certo. P.L. Travers, Mary Poppins. Não é a resposta certa. Ou é Maguire, ou é Baum. Pois. E Patrícia, o qual é que é a Maguire. resposta certa? Foste tão mauzinho. De vez em quando gosto de ser. É o primeiro romance de uma série de livros que conta as aventuras de Dorothy, uma jovem que vive com os seus tios e com o cão Toto no Kansas. Dorothy viaja pelo mundo mágico de Oz na companhia de um espantalho, um lenhador de lata e um leão cobarde. Em 1939, esta obra foi adaptada para o cinema com Judy Garland, lá está, no inesquecível papel de Dorothy Gale. Caminhando na estrada de tijolos amarelos. Precisamente. Este clássico da literatura juvenil foi publicado originalmente em 1900 Uau. pelo autor de seu nome Lyman Frank Baum. Certíssimo, Rui! Olá. Este Joker foi tão arriscado, Pois foi. mas bem usado. Já agora, Gregory Maguire é o autor do Wicked, que muitos consideram quase uma Do Wicked, sequela sim. do Feiticeiro de Oz, mas a resposta estava certíssima. L. Frank Baum, Lyman Frank Baum e Rui. Se por acaso responder corretamente à próxima pergunta, tem, caso queira, 10 mil euros garantidos. É uma pergunta em que não tem nenhuma ajuda e é uma pergunta para chegar pela primeira vez aos 50 mil. E perguntas para 50 mil fáceis não são. Sim. No entanto, há sempre a intuição, há sempre a fezada, ou então até ter a sorte de calhar um tema em que está sorte. perfeitamente à vontade. Acertar sobe aos 50 mil na pergunta 11. Se falhar, cai para os 500. A última pergunta, se isso acontecer, é uma pergunta apenas para 1000 euros. Bem? Tudo depende da pergunta 11. Penúltima pergunta, sem ajudas, para chegar aos 50 mil, é a seguinte, Rui. Quem foi para a União Internacional de Panificação e Pastelaria a melhor padeira do mundo em 2024? Elizabeth Ferreira, Helena Rezende, Maria Urmal ou Patrícia Miguel? Eu ia falar nisto. E dizer exatamente isso, é que isto foi falado. Foi falado, depois foi. Agora é uma questão de ouvido. Não me lembro do nome da senhora. Lembro que ela estava muito feliz com o prémio. Ora, eu acho que Patrícia não foi. Maria Urmal também não parece. Eu estou para a Helena Zerla Rezende. É o que me soa. Mas confesso que não tenho a certeza. Lembro de ver a senhora feliz com o prémio. Como é que ela se chamava? Como é que ela se chamava? Elizabeth Ferreira. Não parece Elizabeth Ferreira. Helena Rezende, soa-me. Mas é só. É a única resposta que tenho. Helena Rezende. Posso bloquear? Pode, faz favor. Vamos a Helena Rezende. Chega para lá, padeira de Alves Barrota, porque há uma nova Há uma nova. padeira na nossa história. Valente. E já agora, de onde é que é esta padeira? Eu estou a ver. Não sei, eu acho A que. resposta certa vence este prémio e tem um estabelecimento de origem familiar em Bragança. Pois. Helena Rezende, a sua resposta. Elizabeth disse a Inês, e eu digo que as duas padeiras da linha de baixo não são a resposta certa.
Pois, Se é o Rui a ter razão, e se falamos da magnífica padeira Helena Rezende, e se for a resposta certa, sobe aos 50 mil. E não há melhor timing. Pois é, uma altura. É uma ótima altura. Mas se é a Inês a ter razão, e a Inês não quer ter razão, mas se é a Inês a ter razão, então o Rui dá um trambolhão para os 500 e a última pergunta vale 1000. Falamos de alguém que vence o prémio de melhor padeira do mundo, um prémio atribuído pela União Internacional de Panificação e Pastelaria em Veneza. Qual o nome da nossa padeira? Fomos para Helena Rezende. Rui, a resposta está errada. Era Elizabeth. Foi pena. Faltavam jokers. Faltavam jokers. Faltavam jokers. E usavam jokers. Se tivesse jokers, comecei. Sim, era as duas de baixo tinha excluído. Isso quer dizer, Rui, que nesta altura tem um patamar de segurança, à entrada da pergunta 12, um patamar dos 200 euros, portanto, não ir a jogo, parando o tempo, ganha 200 euros, falhando, 0, mas acertando na última, saem daqui com 1000 euros. Vamos à última pergunta, que seja uma pergunta que vos valha 1000 euros. A pergunta é a seguinte. Que país lançou o Sputnik 1, o primeiro satélite artificial a orbitar a Terra? O Canadá, os Estados Unidos da América, o Japão ou a União Soviética? Eu acho que foi os Estados Unidos. Sim. O Japão não, o Canadá também não. E a União Soviética usava outros nomes para os seus satélites. Eram Sputnik. Sputnik. Acho que usavam Soyuz, não era? Não sei. Sputnik. Vai a jogo? Bom jogo com os Estados Unidos, sim. Vou. Posso bloquear? Pode, faz favor. Bloqueamos a resposta Estados Unidos da América. O primeiro satélite artificial a orbitar a Terra, o famoso Sputnik 1, lançado no dia 4 de outubro de 1957, equipado apenas com um transmissor simples, os sinais de rádio do satélite foram captados por cientistas e operadores de rádio amador em todo o mundo durante mais de 20 dias. Canadá não é. Não. Japão não é. Falou aí em nomenclaturas mais russas, não foi? Sim. Lembrou-se do Soyuz? Sim. O Sputnik era soviético. Também era. Era soviético também. Também. Acontece. O país responsável pelo Sputnik é a União também Soviética. E nesta altura falamos da década de 50, década de 60, portanto, aquela guerra espacial Estados Unidos e União Soviética. No que toca ao primeiro satélite artificial, foi a União Soviética o primeiro país a conseguir fazer isso. Rui, acabamos o jogo no ponto de partida, acabamos da forma que nós não gostamos, mas jogo é jogo. Tentou os 1000 e infelizmente esta resposta errada mandou o Rui cá para baixo para o patamar do 0. As minhas felicidades para os dois. Obrigado. Casados há 12 anos, não falámos sobre isso. Vocês com 12 anos de casamento estão a celebrar, sabem o quê? Bodas de seda. Bodas de seda. E este casal tão fofo e macio como seda. Infelizmente sai daqui com 0, mas um grande aplauso para a Inês e para o Rui. Parabéns aos dois. Gostei muito de vos ter aqui. Até à próxima. Caríssimo Rui. Foi um gosto. Até à próxima. Inês, deixa só aqui roubar 2 beijinhos da Inês. Felicidades. Gostei muito dos dois. Infelizmente não há dinheiro para o Rui e para a Inês. Esta pergunta do Sputnik não valeu 1000 euros. Acaba por mandar o Rui e Inês para o patamar do 0, mas guardamos os 1000, os 3, os 10 e os 50 mil, quiçá, para o próximo concorrente a sentar-se naquela cadeira. Voltarei a ter, claro, uma equipa aqui à minha frente, concorrente e super joker e sempre a ideia dos 50 mil. Patrícia estará de volta, certo, Patrícia? Certíssimo! Esta gente toda também e eu aqui estarei à espera de concorrente e à sua espera aqui na RTP. Tenha uma ótima noite. Até à próxima.